Olá, meus amigos. Muito bom estar aqui novamente, fazendo o estudo do livro Leis Morais da Vida. Hoje com o tema O Trabalho de Última Hora. E vamos fazer então a leitura de harmonização. Eu escolhi também a mensagem de nome Trabalho do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier e Emmanuel. E a mensagem nos diz assim, começa com um trecho do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte ao erro, no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna do amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te ressentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Então, depois dessa mensagem maravilhosa sobre trabalho, nós vamos fazer a nossa prece de harmonização, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, agradecendo a toda a espiritualidade amiga aqui presente por esse momento, por esse estudo, por essa reflexão sobre o trabalho que é o que nos move, que é a mola propulsora do progresso do mundo, do nosso progresso, do progresso da comunidade espiritual e pedindo que esse estudo possa ser benéfico para todos nós, que ele possa nos trazer reflexões, possa nos conectar com aquilo que precisamos saber, precisamos entender, precisamos saber para lidar com as situações da vida que nos chegam, principalmente aquelas relacionadas ao trabalho, inclusive. Então, que nós possamos aproveitar esse estudo da melhor forma, com as palavras da Joana, com as palavras já trazidas aqui pelo Emmanuel, que seja um bom estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, falar de trabalho é sempre polêmico, vamos dizer assim, né? Não é polêmico, mas é sempre uma pauta que traz alguns pontos de vista interessantes, diversificados, alguns revoltosos, né? Até mesmo como ele fala aqui nesse texto de abertura. E pelo seguinte, muitas pessoas trabalham fazendo o que não gostariam de fazer, como ele diz aqui, né? A pessoa que está na cidade queria estar no campo e vice-versa. Muitas pessoas até gostam do que fazem, mas são cobradas excessivamente ou trabalham excessivamente e acabam tendo que sacrificar o tempo com a família, um tempo com os filhos, um tempo de lazer. Muitas pessoas trabalham em lugares que são distantes das suas casas, então, dadas nossas condições de transporte também, essas pessoas perdem muito tempo se deslocando do trabalho para casa. Então, falar de trabalho é algo complexo pelo seguinte: muitas pessoas dizem não gostar de trabalhar, existe a glamorificação da sexta-feira, da tão sonhada sexta-feira das férias, dos feriados ou da aposentadoria, porque muitas pessoas querem parar de trabalhar e elas não querem ter mais esse sacrifício, essa coisa tão dispendiosa de tempo, de energia nas suas vidas. No entanto, o que Jesus vem nos trazendo, o que Emmanuel vem nos trazendo e a Joana vem nos trazendo, é uma abordagem sobre o trabalho, no sentido, principalmente o trabalho da última hora, é uma abordagem de não
nos não perder a oportunidade de fazer algo quando o trabalho aparece para nós. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o fato de algumas pessoas terem condições difíceis de trabalho é algo que precisa ser trabalhado no campo material, isso é um outro assunto. Mas o que nós estamos falando aqui, o que principalmente esses autores nos trazem, é a possibilidade de trabalhar sempre e de ressignificar alguma oportunidade de trabalho que chegue e que nós, em nome do cansaço, como é falado aqui na primeira frase, né? Em nome do cansaço ou da necessidade urgente de repouso, postergamos essa abençoada hora do trabalho que chega. E esse trabalho, muitas vezes, ele não é o nosso trabalho que é o que gera a nossa renda. É um trabalho voluntário, é uma possibilidade de ajudar alguém que vem até nós precisando de ajuda. E aí você já trabalha a semana toda, a pessoa já trabalha a semana toda. Vem alguma coisa num sábado, num final de semana para fazer, a pessoa fala assim: ah, mas agora eu tô cansada, eu não vou. E tudo bem, porque a própria Joana, num texto dela, ela tem um texto que fala sobre o descanso, sobre esse momento que é necessário, que às vezes, inclusive, nós estamos muito estressados, muito preocupados, já entrando numa raiva, numa depressão, até em temas que são falados hoje, né, como o burnout. Isso vai atrapalhando a nossa psicosfera e ela, inclusive, fala: nesse momento, descanse, saiba descansar. O que nós não podemos confundir é o descanso, é a necessidade real do repouso que ela existe para o nosso corpo e a necessidade espiritual também, com a preguiça, com a procrastinação. E porque justamente é falado do trabalho da última hora, e nós podemos linkar isso com os trabalhadores da última hora, é chegada a hora em que mais do que nunca não tem espaço para o repouso e para o cansaço de forma errada e para a procrastinação, porque há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho no sentido do comprometimento com o evangelho. Então, imaginemos que nós, trazendo para o campo material, imaginemos que nós recebemos uma casa totalmente desarrumada, com restos de obra, com coisas largadas pela casa, que alguém se mudou e deixou. E nós temos um prazo para arrumar essa casa. Nós temos um prazo para arrumar essa casa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar em 3 dias e vou arrumar a casa inteira. O meu prazo é de 1 mês. Mas eu vou, em 3 dias, eu vou arrumar a casa inteira. Eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou tomar banho, eu não vou dormir, porque eu tenho que arrumar essa casa. É assim? Não. Mas, em compensação, eu tenho 1 mês para arrumar essa casa. Eu vou deixar passar 1 mês e no último dia que eu vou deixar para arrumar, correndo o risco de não fazer tudo o que eu preciso fazer? É aí que falamos do equilíbrio. Então, os textos da Joana, os textos até inclusive que eu li aqui no início do Emmanuel, eles vêm nos chamar a atenção de não perder a oportunidade. Não é se exaurir, mas também não é se relaxar demais a ponto de deixar aquela oportunidade passar. Ah, mas eu não tenho nenhuma casa para arrumar. Essa casa para arrumar que eu usei como metáfora é o nosso planeta. É a nossa casa interior, é a nossa família. São diversas as oportunidades ao nosso redor que temos para trabalhar. Que é, como ela fala, a Joana fala aqui, no finalzinho desse texto. Que ela vai falar o seguinte: é, descobre uma dentre as 1000 maneiras de atuar, edificando e serve, atendendo o chamado do Senhor, que prossegue aguardando os que desejam trabalhar na sua vinha. Nenhum olhar para trás, nenhuma medida de distância à frente. Os últimos chamados, qual que ocorre contigo, receberão a recompensa prometida, não obstante o pouco tempo de que disponham para trabalhar com Jesus e por Jesus.
E aí, dentro dessa casa que eu dei como exemplo, tem 1 milhão de coisas que pode ser feita. Ah, eu vou ficar com a parte das roupas. Eu vou só olhando as roupas, eu vou ver o que dá para aproveitar e o que é para jogar fora e o que dá para doar. Tá, eu fico com a parte da cozinha. Eu vou ver assim o que que tem aqui na geladeira, o que que de comida está estragado, o que que é para jogar fora, o que que eu posso aproveitar, o que que tá num estado que dá para fazer uma comida ainda para alimentar as pessoas. Eu vou ficar com a parte da limpeza. Eu vou varrendo, eu vou lavando o banheiro. Existe trabalho para todo mundo. A pessoa que às vezes fala: "Ah, mas eu não sei o que fazer". Basta procurar. Existe ajuda em vários lugares. Existem pessoas a serem ajudadas em vários lugares. Começando por nós mesmos podemos nos ajudar, começando por pessoas da nossa família, do nosso trabalho e se estendendo por pessoas pelo mundo. Mas cada um vai adequar o seu tempo, vai adequar a sua qualidade, vai adequar a sua habilidade àquele trabalho que preferir fazer. Quanto mais essa pessoa quiser trabalhar e puder trabalhar, melhor. Mas o importante é fazer alguma coisa. O importante é, como a Joana fala, é procurar uma dentre essas 1.000 maneiras de atuar, edificando e servir e fazer. Não ficar só no campo do pensamento. Outra dica importante que a Joana fala é convidado à seara do Senhor. O que é convidado à seara do Senhor? É aquele trabalho, aquela oportunidade que aparece na nossa vida. Não examines dificuldades nem recalcitres ante as necessidades urgentes com que depares. Mediante a operação socorrista na lavoura dos corações, lograrás vantajosas conquistas contra os contumazes verdugos do espírito, egoísmo, paixão, ódio que dormem ou que se agitam nos dédalos da vida mental. Quase sempre ajudas com a esperança de imediata retribuição e reages porque não recebes em seguida. Então, olha que maravilha isso tudo que está sendo falado para gente. Vê se não é assim que acontece. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Ah, então tem uma família lá no interior de Piraporinha precisando. Ah, mas o interior de Piraporinha é muito longe. Eu quero ajudar uma pessoa que está aqui embaixo da portaria do meu prédio, porque eu não quero ir para muito longe. Ah, então tem uma pessoa no seu centro que você frequenta que está precisando de ajuda. Ai, mas fulano é muito complicado. Eu vou começar a falar, ela não vai me ouvir, pelo contrário, vai ficar 3 horas falando e não vai fazer o que eu falei. Ou seja, nós queremos ajudar da boca para fora. Porque bastam aparecer as dificuldades e nós vamos o quê? Deixando para lá. Porque queremos ajudar, mas não queremos ter trabalho. E é o que eu falo às vezes. A caridade, que é a máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, a caridade genuína, ela é muito difícil de ser feita, ela é muito trabalhosa de ser feita, porque ela gera vínculo. Ela gera responsabilidade. Uma coisa é eu passar e dar um dinheiro aleatório para uma pessoa qualquer. Outra coisa é eu parar para dar atenção para aquela pessoa. Isso pode gerar um vínculo. Essa pessoa pode passar a se reportar a mim. Essa pessoa pode me interromper no meio da rua. Muitas coisas podem acontecer. E depois a outra preocupação que temos, a retribuição imediata que não chega. E aí tem outro ponto, não só a imediata ou aquela que esperamos receber, porque às vezes a retribuição imediata ela chega sim, mas ela chega de uma forma que nós não estamos aguardando. Ela chega muito diferente das expectativas que nós criamos. Então, por isso, pessoal, é que esse texto da Joana ele é muito importante. Eu recomendo que vocês façam toda a leitura dele pelo seguinte: trabalhar aqui não tem a ver exatamente com questionar aquele trabalho que você sai de manhã, ou que você trabalha de noite, ou que está te exaurindo. Esse também é um trabalho, também é uma forma de você fazer o bem nele, fazer o bem aonde você trabalha, com as pessoas que você trabalha.
Mas eu não gosto do meu trabalho. Isso é uma outra questão que cada um pode resolver internamente de acordo com a sua individualidade, de acordo com as questões que foram colocadas nesse mundo material, para que cada um possa lidar com essa questão. Mas esse trabalho que é falado aqui é a oportunidade de servir ao próximo, que muitas vezes não demanda um dinheiro, não demanda um tempo, não demanda um deslocamento. Às vezes é um companheiro seu de trabalho, às vezes é ter mais paciência com um companheiro seu de trabalho, do centro, da sua família, dentro do seu relacionamento. Às vezes é esse servir. Às vezes é fazer esse ato edificante. Quando Jesus veio à Terra e veio falando que ia fazer uma revolução, e muitas pessoas ficaram achando que ele ia proporcionar uma verdadeira guerra e ficaram frustrados por conta disso, ele falou: a minha revolução não é essa que vocês estão esperando. A minha revolução é moral. Eu quero que vocês passem a pensar diferente. Eu quero que vocês amem e amem mais, e amem o próximo, e amem a Deus, e amem ao próximo como a ti mesmo. Esse era o intuito de Jesus. Então, da mesma forma como ele agora nos chama ao trabalho, ele nos chama a continuar esse trabalho que ele começou lá atrás. Começou enquanto encarnado, mas óbvio que continua fazendo. Como eu li no início, ele continua trabalhando até agora. Então, é esse trabalho que ele quer de nós. É o trabalho no sentido da revolução moral. Que nós possamos trabalhar dentro de nós, ajudando a nós mesmos na nossa evolução e também aos outros, ao progresso da humanidade. E aí é onde a Joana fala: o serviço de Deus é comum para todos, facultando operações incessantes com que se pode desenvolver a felicidade na terra. Pouco importa a hora que se haja compreendido a significação do divino chamado, né? Porque às vezes muitas pessoas falam assim: ah, mas agora já é tarde demais, ah, mas agora não tem muito o que fazer. E ela fala aqui: pouco importa. O importante é assim: descobriu, vamos fazer. Assim, não te deixes perturbar ante os que estão à frente, nem lamentes os que seguem a retaguarda. Isso é outra coisa. Reparem que nesse texto a Joana ela vai falando não só da importância do trabalho, como também ela vai dando dicas de todas as coisas que nos atrapalham a fazer esse trabalho quando a gente finalmente fala: então vou fazer algo. E esse aqui é outra coisa, ficar se perdendo nos que estão atrás e nos que estão à frente. Como se falasse: ah, mas eu já queria estar fazendo alguma coisa que nem fulano de tal, eu já queria ter uma ONG, eu já queria ser dono de uma instituição, eu já queria poder dar sopa para 70 pessoas na rua. E enquanto a pessoa está pensando nisso, ela está o quê? Paralisada. Enquanto ela podia dar sopa, um sanduíche para uma pessoa que está morando embaixo da portaria dela, ela fica preocupada que ela queria ajudar 70 e não ajuda nenhuma. Ou o contrário que a Joana fala aqui. Quando a pessoa fala assim: ai, como é que pode, né? Esses políticos podendo fazer mais pelas pessoas. Ah, porque o sistema. Ah, porque o governo. Ah, porque essas pessoas egoístas. E você? O que você está fazendo? E nós? O que nós estamos fazendo? Nada. Além de criticar, além de procrastinar, além de ficar falando essas coisas. Então, pessoal, a mensagem desse texto é: reparem ao seu redor. Reparem que oportunidade de trabalho existe para ser feita. Reparem o que está impedindo cada um de fazer esse trabalho que pode ser feito. Façam um exame, façam uma autoanálise e reparem o que pode ser modificado a partir de agora, nesse trabalho da última hora, sabendo que nós somos os trabalhadores da última hora. Então, essa é a mensagem que fica. Eu espero que esse estudo possa ter te ajudado, eu espero que ele possa chegar àqueles que necessitam, na sua necessidade de trabalho, a sair do marasmo, a sair da preguiça, a sair da procrastinação e fazer algo útil realmente na senda do Senhor. Então, agora vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez por essas palavras que foram trazidas, por essas reflexões, agradecendo por cada trabalho que temos oportunidade de fazer, seja ele um trabalho mais
difícil, seja ele um trabalho mais laboroso, seja ele um trabalho mais prazeroso, mas todo trabalho é trabalho, todo trabalho é uma forma de ajudar, é uma forma de contribuir. Então, que nós possamos ser gratos por essas oportunidades que às vezes nos chateiam, que às vezes reclamamos, ficamos revoltosos, como ela fala aqui no texto, mas que nós possamos ser gratos, porque é sempre uma oportunidade de evoluir. Que nós trabalhemos cada vez mais, ajudando a nós mesmos, ajudando a todos os outros. Que assim seja, graças a Deus.